Olá, tudo bem? Espero que ao você estar vendo esse vídeo, eu espero que você esteja bem, com saúde, com paz, amor, alegria. E se porventura, como disse anteriormente, você estiver passando algum problema, coloque nas mãos de Deus e tudo vai dar certo. Hoje nós vamos estudar um estudo meio complexo, meio polêmico, né? E espero que você possa entender esse estudo, tá bom? Não sei se eu vou conseguir passar para vocês tão rápido como os outros estudos, mas eu vou fazer o possível para não demorar muito nesse estudo, tá bom? E como disse anteriormente, se você gostou, dá o like, compartilhe esse vídeo, comenta, ajude a proclamar a mensagem a este mundo. Como disse, é um estudo simples, uma linguagem simples, não é um estudo profundo, é um estudo para nosso entendimento mesmo. Tá bom? Mas antes de ler a Bíblia, antes do estudo, como de costume, é, vamos orar. Pai querido e eterno Deus, nesse momento, meu Deus, queremos pedir auxílio do Espírito Santo para que venha nos ajudar a entender a tua palavra e que a mesma possa entrar em nosso coração, na nossa mente e que possamos ser também praticantes da mesma. Perdoe nosso pecado, nossas falhas, cure nossas enfermidades em nome de Jesus. Amém. Então, o estudo de hoje vai falar sobre a origem do mal. Como surgiu o mal no nosso planeta? E outras perguntas que muitas pessoas fazem. Se Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, por que tanto mal neste mundo? Por quê? Porque criança nasce com deficiência física se Deus é amor? Por que existe o câncer? Por que existe a fome, a miséria, guerras, terremotos, maremotos e muitas outras coisas ruins que acontecem no nosso planeta? Por que tantas pessoas más? Aparentemente, podemos perceber que às vezes o mal prevalece. As pessoas ruins prevalecem e aquela pessoa que quer fazer a coisa certa, a coisa boa, não prevalece. Por que tudo isso aí? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Talvez não vai tirar todas as suas dúvidas, mas porém vai te ajudar muito. E, como eu disse, pega a tua Bíblia, eu vou falar o livro, o capítulo, o versículo, você dá pausa no vídeo, você acha, você achou? Aí você dá play no vídeo e assim vamos ler junto a palavra de Deus. E a primeira pergunta é: como era o ambiente e a criação original de Deus? Gênesis 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi tarde e manhã, o dia sexto. Então, no princípio, quando Deus criou o planeta Terra, quando saiu das mãos do Criador, era tudo perfeito e muito bom. Não existia vestígio de violência, dor, egoísmo, morte, mal, porque não fazia parte dos planos de Deus. Deus não planejou o mal para esse planeta. Deus não planejou o desemprego, a separação, a morte, a doença, a peste. Deus não planejou nada disso para o ser humano, para o planeta Terra. Pelo contrário, quando Deus fez a Terra, quando Deus fez os seres viventes, inclusive o ser humano, Deus criou para que tenham uma vida boa, uma vida de paz, amor e alegria. Mas nós vamos estudar hoje o que aconteceu, como o homem perdeu esse privilégio. Agora outra pergunta: onde e com quem o mal teve início? Apocalipse
12, versículo 7 até versículo 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o mal não começou aqui na terra. O mal começou no próprio céu, lá no céu, por meio de uma rebelião liderada por um anjo de alta patente, Lúcifer. E a Bíblia fala que houve batalha no céu. Que batalha é essa? Muitas vezes eu fico assistindo os vídeos nas redes sociais e eles postam, né, essa batalha no céu. Anjos lindos, maravilhosos, com sua espada fumegante, raios, um jogando raios no outro, lutando com espada, os anjos bons e os anjos maus. Será que foi assim essa batalha no céu? Analise comigo. Imagine uma formiguinha, aquela mais pequenininha que existe, aquela bem pequenininha, aquela que nem arde quando morde. Aí junta aquela formiguinha, várias formiguinhas e vai no seu pé. E tenta rebelar contra você. Vai começar a andar no seu pé, tentar morder, mas nada efeito faz. Tem sentido? Lógico, vamos imaginar que as formiguinhas têm raciocínio. E mesma coisa, o inimigo. O inimigo era muito inteligente, muito sábio, e ele é sábio até hoje. Então não tem sentido nenhum ele montar um exército e batalhar contra o Deus do Altíssimo, fisicamente. Não houve uma batalha fisicamente contra Deus. Mas, Agnaldo, que batalha foi essa? Essa batalha é a que acontece hoje nos nossos dias. Deus chamando o ser humano, filho, larga deste mau caminho. Tire o seu orgulho, aceite em seu coração, deixe eu habitar em seu coração, sai desse caminho perverso, sai desse caminho mau, me aceite como seu salvador, deixe eu mudar a sua vida. É o apelo do Espírito Santo no seu coração e você tem uma batalha, e essa batalha só um pode ser o vencedor. Ou você deixa Deus, o Espírito Santo, vencer e deixa Deus entrar em seu coração, fazer uma transformação. Ou você vai ganhar a batalha. E como você ganha a batalha? Ou perde a batalha, vamos dizer assim. Você dizer assim, não, eu não quero Deus no meu coração. Eu sou dono de mim mesmo. Então eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu não quero aceitar Deus no meu coração. Eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito em nada dessas coisas. Então deixa eu viver minha vida. Aparentemente você ganhou a batalha, mas na verdade você está perdendo a batalha. Por quê? Porque vai chegar um dia que todos vão ser julgados e aqueles que não aceitaram o Senhor Salvador, não fez a boa escolha de fazer o bem às pessoas, vai ser exterminados. E essa batalha houve no céu. Deus dando oportunidade para Lúcifer mudar as suas atitudes, mudar as suas ações. Deu oportunidade de ele deixar aquilo que ele estava tentando fazer. E Lúcifer, então, não deixou seus pensamentos. Não deixou seus pensamentos e continuou seus pensamentos. E Lúcifer, então, perdeu a batalha.
e ele foi lançado aqui na Terra. Como disse anteriormente, aparentemente Lúcifer, ele pensava que ia ganhar a batalha, mas na final de contas ele perdeu a batalha. Ele um dia vai ser exterminado. Mas vamos lá, vamos continuar o estudo. Quem era esse anjo antes de se rebelar e como ele caiu? Ezequiel 28, versículo 14 e versículo 15. Tu eras o querubim ungido para cobrir e estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, o Satanás era Lúcifer, era um anjo cobridor, a mais alta posição da hierarquia dos anjos. Ele ficava junto ao trono de Deus, era um anjo cobridor. O que esse anjo cobridor fazia? Quando tinha reunião com os anjos, quando tinha Deus, Lúcifer abria suas grandes asas e cobria o rosto dos anjos, o rosto de Deus. Cobria a glória de Deus para os anjos. Era um anjo cobridor. Ele era o mais alto patente. Mas quem criou Satanás? Você pode falar assim, mas se Deus é bom, por que Deus criou Satanás então? Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, o anjo perfeito. Ele era perfeito, mas, porém, no entanto, criou orgulho no coração dele. E ele deixou esse orgulho crescer em seu coração, porque ele era o mais bonito, era o mais belo, o mais inteligente, o mais alto da anarquia. E agora ele queria não ser igual a Deus, mais que Deus. Ele queria ser semelhante a Deus, queria glória para ele queria ser adorado. E como surgiu esse orgulho no coração? Inexplicável. Ninguém consegue explicar. É inexplicável. Simplesmente surgiu esse orgulho no coração de Lúcifer. Por quê? Porque Deus dá liberdade às suas criaturas. Deus nunca faz a sua criatura para adorar Ele por temor, por medo. Ele faz as suas criaturas para adorá-lo, Ele com amor. E Deus dá liberdade, a livre-arbítrio. E Lúcifer teve a escolha dele. Escolheu a se rebelar contra Deus. Então, Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, o anjo perfeito. Mas quem criou Satanás? O Lúcifer criou Satanás. O Lúcifer se transformou em Satanás, o diabo, adversário de Deus. Ele mesmo se criou. Ele mesmo se rebelou. Vamos lá. Como disse anteriormente, essa pergunta vai concretizar aquilo que eu falei. Qual foi o real motivo que gerou o pecado no coração de Lúcifer? Isaías 14, versículo 13 e versículo 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. E aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Concretizando então aquilo que eu falei anteriormente, né? O motivo foi o orgulho que entrou no coração de Lúcifer. Ele queria o poder de adoração que pertence unicamente a Deus. Tá bom? Então orgulho, é, esse orgulho nasceu no coração de Lúcifer, é inexplicável. Tentar explicar como o pecado entrou no coração de Lúcifer é,
colocar desculpa para o pecado. Então ninguém consegue explicar como surgiu esse orgulho no coração de Lúcifer. Lógico, de repente nós deduzimos. Ele se olhava nas águas cristalinas que refletia, né? E de repente ele olhava ali a sua face. Quem sabe ele via nos ouros, pedras de ouros, sua imagem, o seu rosto. Ele se achava bonito, lindo, maravilhoso. Os anjos respeitavam ele, não é? Então ele via os anjos adorando a Deus, tendo respeito com Deus, se ajoelhando diante de Deus. E de repente, é dedução. De repente, ele colocou aquilo no coração. Puxa vida, os anjos poderiam fazer isso comigo também. Os anjos poderiam me adorar. Os anjos poderiam me exaltar, assim como exalta Deus. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero adoração também. E Lúcifer, muito inteligente, ele seduziu a terça parte dos anjos lá no céu. Ali começou as mentiras de Lúcifer. O que Lúcifer falou para aqueles anjos? Quem sabe ele falou para os anjos: olha, Deus é injusto, Deus é cruel, Deus escraviza vocês, Deus quer que vocês somente adorem a Ele. Se um dia você deixar de adorar a Deus, eles vão destruir vocês. Olha, vocês são presos. Olha, venham a mim que eu vou dar verdadeira liberdade para vocês. Olha, é tentador essa proposta, não é verdade? Então, de repente, é isso que aconteceu lá no céu. Ele persuadiu os anjos. Mas por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente quando o mal surgiu? Vamos ver? 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O governo de Deus é fundamentado no amor e na liberdade da escolha, como eu disse anteriormente. Se Deus tivesse destruído Lúcifer naquele momento, imediatamente, os outros anjos passariam a obedecer a Deus por medo e terror, não por amor genuíno. Então, Deus deixou Lúcifer ver para provar que ele é um Deus justo, um Deus de amor, e que futuramente, Deus sabe de todas as coisas, e futuramente todos os anjos poderiam ver a justiça de Deus e o amor de Deus. Voltando, Deus não destruiu Satanás. Por quê? Se tivesse destruído Satanás, os anjos começariam a adorar a Deus por medo e terror e não por amor. E esse não é o desejo de Deus. Meu amigo, minha amiga, serve a Deus por amor. Vai para a igreja por amor, não por obrigação. Faz as coisas boas por amor, por gratidão. Se você começar a fazer por medo, Deus não se agrada você fazer as coisas por medo. Eu não sei que religião que você está, e não me importa, mas quem sabe é uma religião que fala que você deve amar a Deus. Se você não amar a Deus, você vai ser totalmente destruído, você vai ser totalmente destruída. Então você começa a ter medo. Ah, você vai para o inferno, você vai ficar ali queimando dia após dia. E se você não servir a Deus, você vai para o inferno. Ora, nosso Deus é um Deus de amor. Ele quer que você serve Ele por amor, não por medo. Comece então a ir para a igreja ou servir a Deus por amor, não por medo. E agora vamos entrar na fase da Terra. Como o mal entrou no nosso planeta Terra. Gênesis 3, versículo 1 a versículo 4. Ora, a serpente
era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Satanás, então, ele usou a serpente como um meio para enganar a Eva lá no jardim. Ele misturou verdades com a mentira. Ele acusou Deus de ser um Deus tirano, que estava privando de eles comerem algo bom. Ele usou a mesma estratégia que estava no coração deles. Olha, se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus, semelhante a Deus. Aquilo que ele queria no céu, ser semelhante a Deus, ele jogou agora para Eva. Olha, se você comer dessa fruta, você vai ser semelhante a Deus. Não é verdade? Então, Eva deixou as palavras de Lúcifer, de Satanás, entrar em seu coração. Ela pegou do fruto proibido, comeu daquele fruto. Depois ela foi, deu a Adão, e Adão comeu daquele fruto. Agora você pode estar perguntando, Agnaldo, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabia que Adão e Eva iriam comer daquele fruto, por que Deus colocou então aquela árvore no meio do jardim? Por que será? Se Deus sabendo todas as coisas, será que não era mais proveniente Deus não colocar aquela árvore no jardim do Éden? Meus amados, Deus poderia ter feito tudo perfeito, o jardim do Éden para Adão e Eva, e eles não tivessem nada que tentasse eles a pecar. Como seria então o ser humano? Já pensou se Deus tivesse feito Adão e Eva sem livre arbítrio de escolha? Será que Satanás não teria motivo de acusar a Deus de injusto? Com certeza, lá no céu tem regras, tem leis. Se não tivesse regras, não tivesse leis, Satanás não teria sido expulso do céu. Satanás foi expulso do céu porque tinha regras, tinha lei. E a lei diz: não terá outro Deus diante de mim. Então Satanás, ele foi expulso porque ele transgrediu a lei. E agora, se Adão e Eva não tivessem uma lei a se cumprir, Satanás poderia falar: olha, Deus é injusto. Os anjos lá no céu pensariam: Deus é injusto, nós temos leis, temos normas, e agora Adão e Eva não têm lei, não têm normas, não têm livre-arbítrio. Então Deus plantou a árvore no jardim do Éden para mostrar para o universo que Ele é um Deus justo, que dá liberdade de escolha para todos os seus seres criados. Mas, porém, no entanto, antes de formar o planeta Terra, Deus já tinha providenciado o plano da redenção. A palavra de Deus fala que Deus amou você antes da fundação do mundo. Então, quando Deus formou o planeta Terra, quando ele tinha formado, já estava traçado o plano da redenção, a salvação do homem. Vamos continuar? O estudo vai ser um pouquinho longo hoje, tá? Mas tenha paciência. Assiste o vídeo até o final. Até o final, não desista. Vamos até o final, tá bom? Comenta aí se está gostando dos estudos. Quais foram, então, as consequências imediatas da entrada do pecado na humanidade? Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos
pecaram. Então, a entrada do pecado desfigurou a natureza humana e trouxe a morte física e a morte espiritual. E quando Deus disse para Adão e Eva para não comer do fruto, Deus falou que certamente vocês vão morrer. E quando Deus disse que certamente vocês vão morrer, era a morte eterna, a morte física e espiritual. Então, depois que surgiu o pecado no mundo, começou a vir as dores, as doenças e tudo que é mal que existe no planeta Terra. Por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva, veio a consequência. Porque todos pecaram. E agora nós sofremos as consequências. E você pode estar pensando, quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão e Eva, vou dar uns puxão de orelha. Meus queridos, muitas vezes, ou quase sempre, somos piores que Adão e Eva. Às vezes não precisamos nem ser enganados para nós pecarmos. Nós estamos na mesma situação, nós pecamos direto. Então nós não temos moral para falar de Adão e Eva, porque também nós somos pecadores, nós também caímos nas armadilhas de Satanás. Mas louvado seja Deus, que Deus deu a solução para o problema do homem. Então, olha só, qual é a solução definitiva de Deus para erradicar o mal e salvar o ser humano? Olha só, abra sua Bíblia, procura aí, São João 3, versículo 16. Dá pausa no vídeo, procura aí, achou? Dá play novamente, vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como disse anteriormente, Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Se Jesus não tivesse vindo aqui no planeta Terra e sofrido as consequências do pecado, se ele não tivesse pagado o preço do pecado, você e eu não tínhamos direito da vida eterna. A nossa vida era nascer, viver, morrer e não nascer novamente, não viver novamente. Mas graças a Deus, Deus nos amou de tal forma que Ele nos resgatou. Ele se doou, Ele fez uma troca do pecado para a vida eterna. Ele deu a vida por você. E muitas vezes você pensa assim, puxa, eu não valo nada, eu não presto, eu sou insignificante, ninguém gosta de mim. O mundo pode falar para você que você não presta. A sua família pode falar que você não vale nada. A sociedade pode dizer que você não vale nada. Mas olhe para a cruz. O quanto você vale. Você vale a morte do Deus Todo-Poderoso, o sangue de Cristo. Então você é muito valioso, você é muito valiosa. Não tem dinheiro neste mundo que pague esse sacrifício feito por você. Então pare de se lamentar, pare de dizer que você não presta. Olhe no espelho e diz para você mesmo, eu sou valioso, eu sou valiosa, eu valo o sangue de Cristo no Calvário. E Ele pagou o preço por você. E agora você tem direito novamente à vida eterna. Basta você dizer assim, meu Deus, eu aceito o seu sacrifício, entra no meu coração. E por amor a esse sacrifício, eu quero servir a este Deus maravilhoso.
Então, Jesus Cristo assumiu a culpa do pecador ali na cruz do Calvário. A morte que era para o homem, a morte eterna, Jesus então pagou essa morte eterna. Ele foi morto por ser humano. E esse amor foi revelado então lá na cruz do Calvário. Satanás foi vencido novamente. Jesus pisou a cabeça do inimigo. Agora vem a pergunta: e o mal? Vai poder voltar? Naum 1, versículo 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo e não se levantará por duas vezes a angústia. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e o consumiu. E o diabo que tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta, falso profeta, e serão tormentados para todo sempre. Quando fala com todo sempre, quer dizer que foi exterminado para sempre, não existirá mais. Olha, e Satanás e os anjos maus, e todos aqueles que faz mal, aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas que não aceitaram o sacrifício de Cristo, serão totalmente excluídos, serão exterminados. Meu amigo, minha amiga, hoje você tem a escolha. Ou você vai fazer parte da grande ressurreição do justo, ou, se você estiver vivo, ser transformado pela glória de Cristo, ou ser exterminados. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Fazer parte do povo de Deus ou fazer parte de Satanás? Lembrando que Deus deu o livre-arbítrio para que a pessoa possa escolher. Ele não obriga você. Ele não vai pegar sua orelha e levar para seguir os seus caminhos de forma alguma. Ele te dá liberdade, assim como ele deu liberdade para Lúcifer lá no céu, assim como deu liberdade para Adão e Eva, e assim ele também dá-nos a liberdade de escolha. E ele quer que nós a servimos por amor, mas a escolha é minha e a escolha é sua. Que você venha aceitar a servir esse Deus maravilhoso. Eu quero falar uma coisa para você, que certas coisas ruins que acontecem na Terra não têm resposta. Lógico, sabemos que uma criança nasce defeituosa devido às consequências que o pecado veio aqui na Terra. Mas nós, seres humanos, muitas vezes não aceitamos isso. Duas pessoas saudáveis, marido e mulher saudáveis, mil maravilhas, e nasce uma criança deficiente. E muitas respostas nós vamos encontrar na eternidade. Quando estivermos com Cristo Jesus, Deus vai nos iluminar, vai tirar todas as nossas dúvidas e com certeza nós vamos dizer: Senhor, realmente o Senhor é justo, o Senhor é bom e o Senhor é amoroso. Que Deus venha abençoar você e que Deus venha me abençoar. Que nós venhamos aceitar Jesus Cristo em nosso coração e fazer parte da, da grande comitiva que vai para o céu com Jesus Cristo. Amém? Que você possa compartilhar este vídeo, dar o like, comentar e participar também, comentando aqui, fazendo comentários. É muito bom o seu comentário, tá bom? Vamos orar? Querido bom Deus, é muito bom, meu Deus, servir ao Senhor. Embora muitas vezes cria dúvidas no nosso coração, muitas dificuldades, muitos problemas nós enfrentamos neste mundo. Às vezes enfermidades, às vezes
falta de emprego, falsidade e muitas outras coisas más que acontecem na nossa vida aqui na Terra. E hoje nós vimos, ó Deus, que tudo isso acontece por causa das consequências do pecado, das coisas ruins do passado. E muitas vezes também acontecem certas coisas na nossa vida, porque nós plantamos coisas ruins no passado e no futuro nós colhemos aquilo que plantamos. Por favor, meu Deus, dá-nos sabedoria e capacidade de fazer aquilo que é bom, que agrada ao Senhor. E assim sendo, eu tenho certeza, meu Pai, que vai ser coisas boas que vai fluir na nossa vida também. Por favor, meu Deus, vem estar com essa pessoa enferma. Cure se for da tua vontade. Vem estar com essa pessoa que está desempregada. Traga emprego, meu Deus, para essa pessoa. Ajude aquilo que for preciso a essa pessoa nesse momento. Entrego ela em tuas mãos. Faça um milagre na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Meu Cristo abrir os braços, ser jogado